Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou Edinho RJ e estamos juntos para mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, quero pedir a você, caso seja a sua primeira vez, que assista os vídeos e as lives e gostando, que você comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. Depois é só você ir na aba comunidade e clicar no link. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, @NoRadarVascaíno e também no X, @radar_Vascaíno. Muito bem, família vascaína, podemos comemorar, né? Parece que o ano de 2024 promete. Temos a saída de Jorge Salgado da presidência e a entrada do Pedrinho, que foi eleito agora mês passado, né, naquele pleito junto contra o Levenciano. Temos a saída do Paulo Brax e a entrada do Alexandre Matos. O grande Alexandre Matos, que chegou hoje ao Rio de Janeiro, né, para trabalhar no Vasco. E também tivemos aí, em termos de planejamento de 2022 para 2023, né? Agora a gente está no planejamento de 23 para 24, a gente teve como técnico anunciado o Maurício Barbieri. E todos nós vimos o que deu. E agora a gente tem aí a confirmação também que o Ramon Dias vai permanecer no Vasco, talvez até 2025, pois parece que o contrato dele vai até lá. Bom, vamos começar aqui falando do novo diretor Alexandre Matos, que desembarcou no Rio de Janeiro para poder se apresentar ao Vasco da Gama. Abre aspas na matéria que saiu lá no GE. Sou um profissional de desafios grandes e chego para um que é um dos maiores, disse o novo diretor do Vasco da Gama, o executivo de futebol, que, segundo o próprio Alexandre Matos, né, ele disse que o Vasco da Gama é um grande time, que, como todo mundo sabe que é, e é um dos maiores, talvez, um dos grandes desafios na carreira dele, recolocar o Vasco no topo do cenário nacional e até mesmo mundial. Bom, na chegada, Matos, que rescindiu com o Atlético Paranaense para acertar com o Vasco, falou brevemente com a imprensa e respondeu sobre o principal motivo que o levou a aceitar o convite vascaíno. Sou um profissional de desafios grandes e, sem dúvida, chego para um que é um dos maiores. O tamanho da instituição, a torcida apaixonada que é, muito motivado, com total energia. Hoje sou um profissional maduro, já com 20 anos nessa estrada e, sem dúvida, com muita certeza de desembarcar, aliás, de desempenhar um trabalho que é o que o torcedor do Vasco merece, acrescentou. Sem dúvida, o carinho é legal, mas a responsabilidade aumenta muito. Vou trabalhar muito para que as estrelas, que são os atletas, o treinador, eles brilhem bastante. Isso que é o importante, falou aí o diretor, com relação à expectativa da torcida em relação ao seu trabalho, né? Matos, de 47 anos, tem passagens por clubes como Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Seu último clube em 23, o Atlético Paranaense. Entre as conquistas de destaque, venceu 4 vezes o Campeonato Brasileiro, 2013, 14 e 16 e 18, em 13 e 14 pelo Cruzeiro e 16 e 18 pelo Palmeiras, além de ter levado a equipe paranaense à final da Libertadores do ano passado, quando eles perderam para o Flamengo aquela final. Bom, com relação a Alexandre Matos, todo mundo sabe, acho que só o Jorge Salgado que não sabia, né? O currículo dele, é impressionante como é que um cidadão desse ainda foi presidente do Vasco, ainda é, né? Tem que aturar ele até o final de janeiro, aliás, a metade de janeiro, mas eu acho que agora está sendo feita uma grande expectativa realmente para que o Vasco possa voltar a ter grandes contratações. Eu acho que o caminho está sendo trilhado para isso. A permanência do Ramon Dias é um indício disso. A contratação do Alexandre Matos é outro, até porque eu acho que time meia-boca dessa vez não vai ter. Se a 777 vai, né, liberar o dinheiro para isso ou não, é outra questão, já que talvez eles estejam presos, né, ao aporte, e segundo a informação que a gente tem, esse aporte só está previsto para entrar em setembro. Quer dizer, se é para entrar em setembro, amigo, esquece time forte agora
E nem no brasileiro a gente vai ter um time forte. Agora, como veio o Alexandre Matos e o Ramon Dias continuou, eu acho que eles não vão permanecer no Vasco para ficar com esse time meia-boca que a gente tem aí, né, que só conseguiu se segurar ficando em 15º colocado no Campeonato Brasileiro. Bom, essa é a expectativa que eu tenho e eu gostaria que você comentasse em relação a isso. O que você achou aí da chegada do Alexandre Matos e qual é a sua expectativa para o trabalho que ele possa vir a desempenhar à frente do nosso Vasco da Gama? Comenta aí para a gente depois aqui poder, né, conversar melhor. Com relação a ontem, na live que nós fizemos aqui, a nossa live de segunda-feira, a live especial, no domingo a gente teve a participação do Carlos Fonseca, que é presidente do Conselho Deliberativo, lá do Vasco da Gama. Ele participou da Voz do Vascaíno, do qual o meu irmão José Pedro Mota, o Pedrão, participa, né, desde 2014. Ontem, aqui na live, o Pedrão ele deu um resumo do que foi falado pelo Carlos Fonseca e, pasme, é de você ficar preocupado. Se você não viu, eu vou colocar esse corte da live de ontem para você acompanhar. Veja aí. Eu gostaria, senhor José Pedro Mota, que o senhor dissecasse, então, o que aconteceu ontem. A pergunta do... Foi aquela do Corinthians. Peraí. Do Corinthians. Ia atravessar. Você tem pergunta de novo ou não? Não, lá pra cima. Olha, eu tenho certeza que o Vasco Associativo do Campelo e do Salgado, eles não iam conseguir segurar o Alexandre Matos. Porque você está falando do pior presidente do Vasco, Jorge Salgado, que não tem realmente condição de fazer nada, um desastre autêntico, que aliás, 2 presidentes de poder deram nota 5 e 6 para ele. Eu vou repetir. 2 presidentes de poder dessa administração, um deu nota 5 e um deu nota 6 para o Jorge Salgado. Presidente de poder, hein? Imagina o resto. Imagina se os amigos dele deram nota... Não, passou em recuperação, né? Porque ele não teve nem o 7. Se os amigos deram 5 e 6, acho que o desastre já fala por si só. Pedro, ainda tem um detalhe. O Jorge Salgado sugeriram o nome do Alexandre Matos para o Jorge Salgado. Se não estou enganado, no primeiro ano da gestão dele. Ele diz que entrou em contato com o Alexandre Matos e perguntou para o Alexandre Matos onde é que ele tinha trabalhado. Foi. Eu lembro disso. Cara, eu lembro disso também. Meu Deus. Eu lembro. Bom, eu acho que eu tenho até o post dele aqui. Eu vou caçar isso aqui. Eu tenho essas coisas guardadas. Eu vou dar uma olhada aqui. Vai falando aí, Pedrão. Cara, é muito grave o que aconteceu com o Vasco, o que está acontecendo com o Vasco, e muita gente não entendeu isso ainda. Porque, vamos lá, gente. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a 777, quem trouxe a 777 para o Vasco foi esse pessoal que está aí, né? Eles fizeram o estudo, falaram entre aí, depois veio a público. Eles são amigos, eles sentaram juntos quando os caras vieram ao Brasil, sentaram juntos antes da venda, sentaram juntos durante a venda, depois, etc. E a verdade é que esses caras, junto com a 777, não conseguiram chegar a um acordo ainda do conta corrente. E por que o conta corrente é um assunto fundamental, que ontem o Carlos Fonseca o tempo inteiro fugiu do assunto. Ele tentou dizer que não era matéria necessária no deliberativo para aprovação de contas. A pergunta não era essa. A pergunta é quanto é. Depois ele explicou. O Vasco entende que é credor de 10. A 777 entende que ela é credora de 10. Desculpa, de 15 o Vasco e eles de 10, mais ou menos. Ou seja, eles estão há 1 ano e meio e não conseguem chegar a um acordo. Detalhe. Isso vai crescer. Por quê? Porque o Vasco tem as dívidas, aquelas dívidas que o Salgado chamou de ocultas, que ele ontem tentou minimizar, dizendo que o acordo, um acordo a gente fechou por muito menos, quase nada, mas o Vasco gasta brincando de 100 a 150 milhões, no mínimo, nessa brincadeira toda. Vai gastar
Como é que paga? Como é que paga? Como é que paga? Aí ele falou, não, vamos ter 10 milhões de receita. Duvido. Duvido. Mas, vamos ver quanto é que você vai ter de receita. Se você tiver 10 milhões de receita, você tem despesas ainda no clube. Como é que você paga 150? Só os juros. Como é que você paga? E aí, tem mais um detalhe. Ele falou dos 700 milhões, reconheceu que é 700 milhões. Diferente do que falou o seu Jorge Salgado. Diferente do que falou o seu Duque Estrada. Ele foi brincar comigo e falou assim, não, é verdade, você não viu o fato? Não, eu escutei o Salgado, eu escutei o Duque Estrada, e você não mostrou o contrato, não mostrou nada, ninguém sabia quanto é que era. É aquele negócio, letras garrafais em cima e lá embaixo pequenininho. Aí ele falou, não, mas tá lá escrito, é o que eles fizeram. Má fé. Porque o presidente do clube falou uma coisa, o vice-presidente falou a mesma coisa do presidente, e depois era outra coisa. Ah, não, mas estava escrito aqui. Pô, tá, falta de transparência. Tanto é que eu falei para ele, ó, teve conselheiro que falou que votou outra coisa. Ah, não, mas estava lá. E daí? Ninguém viu. Até porque eles vieram à tona dizer que era 1 bilhão e 800, 1 bilhão e 400, Salgado, foi o Osório, uma lavagem cerebral, e no final das contas, 700. Com um agravante. Que as pessoas também não perceberam. Dos 700, eles fizeram um empréstimo dos 70 milhões que o Canela fala que foi vendido. Porém, segundo parece que o contrato, os 70 milhões entraram na conta do Vasco da Gama. Eu vou explicar agora com calma. Vamos lá, peraí. Os 700 milhões que a 777 tem que pagar é para conta de quem? Da Vasco SAF. Certo? Vasco SAF. Quando eles botam 70 milhões na conta do Vasco, o Vasco tem que devolver para Vasco SAF. Então o Vasco está endividado de 70 milhões. Peraí, mais parte usou no futebol. E a parte que não usou no futebol? Deve a Vasco SAF. E aí começa o problema do conta corrente. Olha bem o nível do problema. Isso vai se agravar com as dívidas que o Vasco tem, que não tem dinheiro para pagar e vai pagar 777. O bolo vai aumentar de forma muito grande, mas ninguém nem sabe o início. Já estão adversários de mais de 20 milhões aqui. E isso pode acarretar em diluição de percentual da SAF. Vou repetir. Essa brincadeira toda pode acarretar em diluição de percentual da SAF, que ele disse que não é automática. Eu não li. Se não é automática, eu vou te contar uma coisa. Pode apostar da all-in. Vai acabar na justiça. Nunca o associativo vai chegar a acordo com a Vasco, com a 777. Sabe por quê, irmão? Pau que nasce torto nunca se endireita. Já começou torto. Eles não conseguem chegar a um consenso do número principal. Meu amigo, isso tem tudo para dar errado. E tem gente que não entendeu. A gravidade do assunto. Se hoje é 20, isso vai a 100. Ou mais. Como é que o Vasco vai pagar? Como é que o Vasco vai pagar? Espera aí. Tem mais um detalhe. O Vasco tem que pagar 30% da SAF. Eles estão falando de dinheiro, tal, não, exijo mais 5, mais 10. Você acha, você que está vendo aí, uma empresa que está desesperada, atrás de 10 milhões do Vasco, brigando por 10, 20 milhões, você acha que esses caras vão botar mais dinheiro no Vasco depois do dinheiro do contrato? Não vão não, irmão. Não vão não. Não vão botar mais um tostão. Mas e Pedrão? E se precisar? E se tiver que botar? Aí o Vasco vai perder o percentual.
Porque você acha que eles vão abrir mão que o Vasco põe 30%? Qual é a receita que o Vasco tem? Praticamente nenhuma. Ou seja, o Vasco tem hoje um problema no conta corrente, o Vasco vai ter um problema nas dívidas ocultas e vai ter um problema no investimento após o dinheiro todo do aporte ter sido feito. Isso é uma bomba relógio para frente. Vai dar errado. E vai para a justiça. E essa SAF do Vasco vai acabar muito mal. Vocês podem ter certeza disso. E aí, meu amigo, o que você achou dessa fala aí que o Pedrão, né, trouxe de forma esmiuçada em relação ao Carlos Fonseca sobre o que ele falou lá na Voz do Vascaíno domingo? É preocupante, né? Brincadeira isso. Bom, e um outro assunto para a gente até terminar o vídeo. O Ramon Dias acerta a renovação de contrato com o Vasco até o final de 2025. Como eu disse, são mais 2 anos de contrato, então eu acredito que o técnico não iria renovar o contrato para ficar com o time meia boca. Técnico Ramon Dias acerta a renovação contratual com o Vasco da Gama até dezembro de 2025. Essa expectativa a gente já estava tendo, né? Resta saber, acredito eu, que o filho dele também vai continuar à frente do Vasco da Gama. É uma dupla que faz um sucesso danado, né? Então, acredito eu que a gente esteja realmente caminhando para dias, vamos dizer assim, menos nebulosos, né? Menos nebulosos em relação ao futuro do Vasco para o ano que vem. Vai depender de muita coisa, mas pelo menos o horizonte parece estar mais limpo do que antes. O Vasco tem planos ambiciosos para a próxima temporada, é o que eu estou falando. E Ramon Dias e sua comissão técnica fazem parte do planejamento. O clube tem negociação em andamento para renovar e ampliar o contrato do treinador argentino até o fim de 2025. Ramon atualmente tem mais 1 ano de contrato até o fim de 2024. O GE apurou que as tratativas estão em andamento e o treinador receberia um reajuste salarial em caso de acerto. De acordo com o jornalista argentino César Luiz Merlo, as conversas estão avançadas para um vínculo até dezembro de 2025. Após definir a contratação do diretor Alexandre Matos, acertar a permanência de Ramon Dias é prioridade e um dos primeiros passos do planejamento do Vasco para o ano que vem. Apesar de ter mais 1 ano de contrato, o argentino deixou a permanência em aberto na coletiva após o jogo contra o Bragantino. O Vasco, no entanto, conta com o treinador e não pensa na possibilidade de perdê-lo neste momento. Ele tem contrato até dezembro de 2024 e queremos mantê-lo. Ele já comprovou sua qualidade e onde ele pode levar o Vasco daqui para frente, disse o CEO da SAF, Lúcio Barbosa. Sob o comando do argentino, que assumiu a equipe em que tinha apenas 9 pontos, né? O Vasco já agiu no Brasileirão e conseguiu escapar do rebaixamento. Aí eu pergunto também para você se você ficou contente aí com essa informação de que o Ramon Dias vai permanecer no Vasco da Gama também para a temporada 24. Bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu queria colocar aqui no vídeo agora. Lembrando a você que logo mais às 21 horas a gente está de volta com a nossa live Resenha Vascaína. Hoje, 21 horas, terça-feira, aqui no canal. Se você ainda não deixou seu like, deixe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Até daqui a pouco a gente se vê.